Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, sou instrutor do curso de refrigeração e máquinas de lavar aqui do Portal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os maiores erros de quem está começando na refrigeração. Aliás, vamos mudar isso daqui. Os maiores erros de quem está começando na assistência técnica. Por quê? Porque esse vídeo ele vai servir para qualquer um que está fazendo assistência técnica, por exemplo, máquina de lavar, refrigeração, etc. Beleza? Então vamos falar dos maiores erros. Sabe por quê? Deixa eu explicar uma coisa para você. Todo mundo erra, certo? Se alguém tentar te passar a impressão que não erra, o cara está tentando te enganar. Toma cuidado com esse cara. Por exemplo, quer ver um exemplo? Dá uma olhada aqui, ó. Curso de controlador digital. Um aluno meu me passou uma mensagem hoje que estava errado. Agora eu já corrigi. Eu tinha escrito errado. Eu tinha colocado curso de controlador. Alguma coisa assim. Escrevi errado. Por quê? Porque sou humano e humanos erram. Então, primeira coisa, eu erro e vou errar muito ainda na minha vida. E quem está iniciando principalmente vai ter erros típicos de quem está iniciando. O importante, sabe qual é? É você assistindo esse bate-papo que a gente está tendo aqui agora, você tentar não cometer alguns dos erros que eu vou falar aqui, mas se cometer, aprender com esses erros, tá bom? Para cometer o mínimo possível de erros na sua carreira, certo? Isso daí serve para tudo na sua vida, mas como nosso canal é específico, é de refrigeração, conserto de máquina de lavar, então a gente vai deixar restrito aqui ao nossa área, beleza? Bom, primeiro erro, insegurança nos primeiros atendimentos, que na realidade não é um erro, mas pode levar a erros. Certo? A insegurança. O que é insegurança? O camarada ele vem, faz o curso, se prepara, assiste o conteúdo uma vez, depois revisa todo o conteúdo, compra as ferramentas, estuda as apostilas, estuda os manuais técnicos, o cara se prepara. E aí ele começa a divulgar o seu serviço, certo? Começa a divulgar o seu trabalho. E aí, quando começa a aparecer os primeiros trabalhos, ele se sente inseguro. E aí, se eu chegar lá e não conseguir? E aí, se me der um branco na hora e eu me esquecer de tudo? Pois é. Primeiro, isso daí é normal. Muitos alunos meus, quando estão começando, eles me ligam. Eu passo uma mensagem para mim, professor, ó, tô com uma... Coloca lá o modelo da geladeira. O cliente diz que ela gela assim, não gela assado e tal. O que é que o senhor acha? Fala, olha, eu acho que deve ser mais ou menos por aqui, mas é você que vai ter que resolver, certo? Você tem que confiar no que você aprendeu, certo? Se você tiver dificuldades, pode perguntar para mim, tá? Coloca para mim depois, eu vou tentar te ajudar. Mas você vai ver, você vai ter que perder essa insegurança. E a insegurança você perde fazendo, certo? É como o camarada que vai aprender a dirigir, ele aprende tudo na teoria e tal, mas ele vai aprender de verdade quando ele pegar o carro e for encarar o trânsito, certo? Tem que ser assim, vai ser assim e vai dar tudo certo. Então, eu não sei, eu acho que não entra nem como erro, então a insegurança, mas ela pode gerar outros erros, que é o que a gente vai falar na sequência de alguns erros que podem vir por causa da insegurança. Beleza? Já que a gente está falando de gente que técnicos em começo de carreira, então é bem capaz que eles aconteçam. Mas antes, porém, entretanto, vamos falar dos parceiros aqui do canal que nos ajudam aqui a manter nossa programação. Por exemplo, a Brasweld. Brasweld é uma empresa brasileira focada em desenvolver produtos para a área de refrigeração, produtos como Mega Pro, Alumax, varetas para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas, uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do técnico de refrigeração. Procure os produtos da Brasweld, uma loja de refrigeração pertinho de você. Tem também aquele que eu tenho dito, o melhor aplicativo depois do WhatsApp
para os técnicos, tanto de refrigeração quanto ar-condicionado, lavadoras. O Facilita Técnico. Facilita Técnico tem o maior acervo da América Latina, com mais de 12 mil diagnósticos de falhas, consulta de erros, código de erro, manual de serviço, dados de compressores, cálculo de carga térmica, superaquecimento e muito mais. Você baixa o Facilita Técnico na sua loja de aplicativo, tem para Android, tem para iOS, tá? Você testa gratuito por 30 dias. Se você gostar, e eu duvido que você não goste, aí sim você paga uma pequena anuidade, certo? E você fica com esse monte de coisa na sua mão. Faz o seguinte, descomplica, usa o Facilita. E finalmente, mas não menos importante, Elite. Elite é uma empresa brasileira focada em desenvolver ferramentas de altíssima tecnologia e ótimo custo-benefício, tá? Eu sempre gosto de dar exemplo do alicate Locking, tá certo? Eu até contei uma história que antigamente a gente era obrigado a alugar um alicate, porque era caríssimo, então os técnicos, a maioria não tinha condições de comprar um alicate daquele, como até hoje ele é muito caro, certo? Só que aí veio a Elite e lançou uma ferramenta, um alicate Locking, por menos de 1/10 do valor do antigo. Pois é, menos de 1/10 faz o mesmo serviço e é lindo, lindo, lindo demais. E essa é só uma das ferramentas. São, sei lá, centenas, diria eu. Nunca parei para contar, mas é muita ferramenta, muita tecnologia para a gente. Valeu! Bom, e agora, vamos agora para o próximo erro. E agora é um erro mesmo, tá certo? E é um daqueles erros que, de fato, é por causa da inexperiência, da insegurança, que é a ansiedade na hora de dar um orçamento, e às vezes dar um orçamento errado. Certo? Como é que é isso? Explica melhor. Eu vou explicar para você agora. O cara que está começando, o técnico que está começando, como eu disse para você, o cara se preparou, adquiriu as ferramentas, certo? E agora começam a vir os primeiros serviços para ele. O pessoal começa a chamar. E nem todo chamado se converte em um serviço de fato. Às vezes tem cliente que chama, certo? E deixa para decidir depois, ou de repente fala, não vale a pena arrumar e tal. E aí o técnico fica meio frustrado. E aí o que acontece? O técnico comete um erro terrível, certo? Levado aí pela ansiedade de fechar o orçamento. Ele começa a dar orçamentos muito baixos. Orçamentos muito baixos para quê? Para o cliente fechar. Então ele não analisa direito todo o contexto, certo? Por exemplo, uma coisa que pode acontecer... Posso te dar um exemplo meu? Que eu já fiz isso daí? Teve uma época em que eu comecei a fazer instalações de ar-condicionado aqui na minha empresa. Certo? Até então a gente só trabalhava com máquina de lavar, refrigeração, micro-ondas, certo? Aí eu queria ampliar um pouquinho, aí nós entramos na área de instalação de ar-condicionado. E eu estava tão ansioso para instalar o primeiro ar-condicionado que eu não levei em conta um monte de coisa. Depois, com a experiência, eu comecei a levar, eu tinha que ter levado em conta o local onde ia colocar, se tem alguma coluna ali atrás, se tem... Rapaz, e foi muito complicado de fazer aquele serviço. Praticamente eu paguei para trabalhar, certo? Porque estraguei ferramentas. Essa história da coluna que eu estou falando, havia realmente uma coluna. Então isso daí é coisa que você só vai aprender quando você errar, certo? Então você vai fazer um orçamento, tenta calcular o que está por trás. Por exemplo, você vai ver uma geladeira que está bloqueando de gelo. Bloqueando de gelo fácil, você vai testar os componentes e aí você vai lá e testa fusível térmico. Pô, o fusível está queimado. Beleza, fusível queimado. Você vê lá quanto custa um fusível, coloca lá um pouco de mão de obra em cima e passa o orçamento, certo? Só que você não calcula muitas vezes que aquele fusível pode ter queimado por outra peça. Por exemplo, um sensor de degelo não está funcionando direito, aí aquece demais a resistência e o fusível queima. Certo? Não era para ser uma aula técnica, mas ó, de quebra eu entreguei um segredo aí da refrigeração. Normalmente quando o fusível queima é porque o sensor de degelo falhou, certo? Esquentou demais a resistência.
E aí o camarada vai, por inexperiência, ansiedade de fechar, ele cobra bem baratinho. Mais tarde, acontece, ele tem que voltar, fazer o degelo, queimou outro fusível, correto? E você vai ter que trocar os sensores. Daí tudo em garantia a partir de agora. Então, ansiedade, certo? Para aprovar orçamento nunca é bom. Normalmente você vai fazer bobagem. Inclusive, esse erro me lembrou de um outro que pode acontecer, tá bom? Tem a ver um pouco com a ansiedade, mas pode ter a ver também com a inexperiência, que é o diagnóstico inadequado. O que é um diagnóstico inadequado? Eu vou tentar dar dois exemplos aqui, um para máquina de lavar e outro para refrigeração. Por exemplo, um serviço de troca de mecanismo, digamos de uma Brastemp, lá? Troca de mecanismo, aí você calcula mais ou menos o que é usado na troca de mecanismo, mas com a experiência, um técnico mais experiente, ele já sabe que é o seguinte, quando você vai fazer uma troca de mecanismo, é muito comum aparecer alguma coisa no meio do caminho com problema, tá certo? Então o técnico, ele tem já que, na hora de dar esse orçamento, prever que algumas coisas podem acontecer. Algumas dá para você prever um pouco antes, por exemplo, já que eu não queria falar de área técnica, mas vamos falar. Então o técnico, ele é chamado para uma máquina, uma Brastemp, certo? A Brastemp está com muito barulho. Muito barulho é clássico de mecanismo estragado, certo? Rompe o retentor, rompe, começa a descer água, enferruja os rolamentos, começa a ficar com muito barulho, certo? Além disso, e esse é o problema, começa a jogar água para os lados. Aí o técnico chega e já crava, isso daqui é muito fácil de você matar, troca de mecanismo. Só que em muitos casos, o cliente deixou tanto tempo funcionando dessa forma, vazando água, fazendo barulho, que pode ter prejudicado, por exemplo, o motor. Inclusive é muito comum, quando o cliente usa por muito tempo. Prejudica o motor, porque joga água para os lados, a água cai no motor e acaba estragando também os rolamentos do motor. Só que como está tudo funcionando, tudo fazendo muito barulho, o técnico vai lá e crava, troca de mecanismo. Ele não testa o motor separado. O correto é você chegar, tirar a correia e colocar o motor para rodar. E aí ele vai lá, não fez isso, vai lá, troca, certo? Tudo. Ok, na hora de funcionar a máquina ainda está muito barulhenta. Por quê? Porque o motor já estava lascado. Erro de diagnóstico na hora de fazer o orçamento. Tá certo? Então o técnico mais experiente, ele sempre vai prever que essas coisas acontecem. E tem coisa que não dá para prever. Então você tem que colocar sempre uma margem no orçamento. Por exemplo, o tal do salva-tanque. Certo? Alguns modelos tem acontecido muito isso, de rachar, né, a região ali onde fica o eixo, onde entra o eixo, o retentor, racha ali. Aí ele tem que pôr um salva-tanque, só que ele não pode cobrar mais, pelo menos não deve, eu não gosto. Então ele já tem que dar um orçamento que cubra alguma coisa que aparece. Às vezes acontece, você vai tirar o cesto e você tem algum problema no cesto, o parafuso quebra, você tem que trocar o suporte do cesto. Entendeu? Esse é um erro comum. Então, sempre que for fazer um orçamento, testa o que dá para testar, certo? E joga um pouco acima, porque pode acontecer. Na refrigeração, a mesma coisa. Na refrigeração, tem muitos serviços, por exemplo, existem vazamentos que podem ocasionar uma queima de compressor. Aí você vai lá e cobra só pelo vazamento e não alerta o cliente que o compressor pode estar comprometido. Aconteceu muito, pelo menos umas 3 vezes comigo, deu resolver um problema de vazamento, passa 2, 3 dias o compressor para. Para por quê? Porque trabalhou sem gás durante algum tempo e a gente não sabe exatamente quanto tempo. Então, eu sempre deixo avisado o cliente. Alguns clientes já chegam para mim e falam, não, pega e troca logo o compressor que eu não posso ter problema. Certo? Então, é mais alguma coisa para você aprender e você se ligar nessas coisas e para não tomar prejuízo, tá bom? Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Estou deixando aqui, ó,
Meu curso, tá a fim de estudar comigo? Aliás, meus cursos, tem refrigeração, máquina de lavar, controlador eletrônico. Estou lançando essa semana o módulo de inverter. O pessoal tem procurado muito o módulo de inverter, então já vai ser liberado essa semana, tá ok? Estou deixando o meu WhatsApp para quem quiser informações, estou deixando os links na descrição para quem já está decidido que quer estudar comigo, já vai direto nesse link. Vem estudar no Portal Refrigeração, vem dar aquela virada de chave necessária aí para a sua vida profissional. Bom, eu estava pensando em colocar pelo menos 7 erros mais comuns, mas eu falo demais. Inclusive, esse seria um outro erro que eu ia colocar. Técnicos que falam demais, mas não vai dar para ser hoje. Fica para um próximo vídeo. Coloca aí quais os erros mais comuns que você já cometeu como técnico de refrigeração. Quem sabe vira tema aí de uma continuação desse vídeo de hoje. Valeu, forte abraço, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.